Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo tenso, protesto lá na porta do Ninho do Urubu. Acabou o amor para a torcida do Flamengo e eles foram lá, alguns torcedores foram ao CT do Flamengo para protestar e até o Gabigol foi xingado, ou seja, nem o ídolo do Flamengo, o príncipe da torcida do Flamengo, foi poupado das críticas da torcida rubro-negra. A gente vai abordar esse assunto. Tem também volante do Porto, de Portugal, na mira do Flamengo, e a atualização sobre a proposta do Flamengo ao Santos pelo atacante Ângelo. A gente vai trazer essas informações no vídeo de agora, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Se você já fez isso tudo, meu muito obrigado. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aqui na descrição, tá? É só mandar o Pix aí e qualquer ajuda será super bem-vinda aqui no canal Vene Casagrande. Antes de trazer as informações, eu quero abordar um assunto que vem chamando a minha atenção aí nos últimos dias. Me impressiona como a mídia de São Paulo, a mídia paulista, está preocupada com o momento do Flamengo. Eu entendo que muitos não gostaram do que Vitor Pereira fez com o Corinthians, porque de fato, se eu tivesse cobrindo o Corinthians também, iria chamar minha atenção o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Mas muita gente parece que se tornou o setorista do Flamengo só por causa do Vitor Pereira. O momento do Flamengo é ruim? É péssimo, muito ruim. Mas a todo momento eles se preocupam com o Flamengo, pedem demissão do Vitor Pereira. Vem cá, eles não estão preocupados com o momento do Santos? O Santos nem sequer se classificou aí para a próxima fase do Campeonato Paulista. Em 2024 não conseguiu vaga na Copa do Brasil, precisa ser campeão sul-americano para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Ninguém vai falar do momento do Santos? Ninguém vai pedir a demissão do Odair? Por que a todo momento pedem a demissão do Vitor Pereira no Flamengo? Independentemente se você, torcedor rubro-negro, é a favor ou contra da saída do técnico português, o que chama a minha atenção é a preocupação de muitos colegas da imprensa com o Flamengo nesse momento. Por que isso? Por que o Flamengo chama tanto atenção assim? Eu vou dar minha opinião. Muitos fazem isso porque se o Flamengo, em determinado momento, se acertar, aí, meu amigo, vai ser igual a 2019. Não vai ter para ninguém. Então é muito fácil, a todo momento, pedir a saída de um treinador do Flamengo. Por quê? Porque desse jeito o Flamengo nunca vai para frente. Toda hora muda a metodologia. É por isso que eu fui contra a saída do Dorival. Mas isso é um outro assunto. Isso aqui apenas é algo que vem chamando a minha atenção. É incrível como o Flamengo se tornou o assunto muito mais do que outros clubes lá de São Paulo. Querem falar do futebol carioca? Falem do Botafogo, por exemplo, que se tornou SAF. Luiz Castro corre o risco aí de nem ir para a próxima fase do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil se classificou no milagre, com muitos achando até que o árbitro ajudou o Botafogo. Mas enfim, ninguém vai falar então que o Luiz Castro tem que sair do Botafogo? Por que só fala do Flamengo? Por que só fala do treinador que chegou há 2 meses? Por quê? Enfim, vamos para os assuntos. É o seguinte, manhã de terça-feira foi movimentada lá na porta do CT Ninho do Urubu, CT do Flamengo. Protesto, muitos torcedores foram lá protestar, cobrar os jogadores e nem o Gabigol foi poupado. Pois é, o Gabigol foi muito xingado por alguns torcedores. Vou ler exatamente o que os torcedores gritaram para não ter nenhum desvio, nenhuma dupla interpretação. O carro do Gabigol, quando ele passou no meio dos torcedores, os torcedores gritaram: "Ei, Gabigol, filho da pi, vamos jogar pi, seus omissos do pi." Ou seja, o príncipe do Flamengo foi cobrado pelos torcedores do Flamengo. Muitos não concordaram, dizendo que o Gabigol é o único que está correndo nesse início de temporada. Muitos não acharam que que essa cobrança em cima do Gabigol foi justa. Mas enfim, a cobrança foi feita. Os torcedores foram lá exigir dos jogadores uma melhora dentro de campo. Eu já dei minha opinião e vou repetir aqui. Eu não acho que a culpa é apenas do Vitor Pereira. Para mim, o maior culpado nessa história toda é a diretoria. Inclusive, repito, se o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, assinar a demissão do Vitor Pereira,
e uma multa rescisória aí de 15 milhões de reais, ele tem que assinar a demissão do Bruno Spindler e do Marcos Braz também, porque são os dois responsáveis pelo departamento de futebol e os dois que responsáveis pelo momento que o Flamengo vive, pela saída do Dorival, pela chegada do Vitor Pereira. Ou vocês acham o quê? Que tudo que é feito, é óbvio que o Rodolfo Landim, como presidente, ele autoriza, mas o nome do Vitor Pereira foi levado ao Rodolfo Landim pelos dois departamentos de futebol. Não foi o Landim que foi atrás do Vitor Pereira. Marcos Braz e Bruno Spindler levantaram a bola para o Landim. Landim, olha só, a gente está com a oportunidade aí de contratar o Vitor Pereira. Você aprova? O Landim deu ok, tudo bem. Ele deu ok, ele deu aval, aprovou. Mas Bruno Spindler e Marcos Braz são os responsáveis pelas tomadas de decisões lá no departamento de futebol do Flamengo. E eu repito, Fabinho, gerente de futebol, Juan, gerente técnico, também tem que ser cobrados. Não adianta na fase boa os dois aparecerem e na fase ruim os dois sumirem. Inclusive isso acontece com muita frequência lá envolvendo esses dois. Então, muito protesto. O Flamengo finaliza a preparação para pegar o Fluminense nessa terça-feira. Jogo na quarta, 9 e 10 da noite, jogo que vai decidir a Taça Guanabara. Flamengo empatando, conquista o título da Taça Guanabara. Flamengo perdendo, consequentemente, perde o título para o Fluminense. E aí, amigo, com certeza a crise vai aumentar lá no Flamengo. Beleza? Uma informação aqui que o GE.com trouxe, o Flamengo de olho em Matheus Uribe, jogador do Porto, jogador de 31 anos, hoje é titular absoluto lá na equipe portuguesa, tem vínculo com o clube somente até junho e pode assinar um pré-contrato. Pelo que me falaram, uma das dificuldades é o alto salário desse jogador, tá? Um jogador que ganha aí cerca de 3 milhões de euros por ano net, ou seja, livre de impostos. Mas é um titular absoluto, Flamengo, portanto, mapeando o mercado aí volante para tentar suprir a saída do João Gomes. Para mim, é uma ótima oportunidade, uma ótima tentativa, a ver se de fato vai conseguir a contratação desse jogador. Seria muito difícil, mas se o jogador é bom, a gente não pode esperar uma negociação fácil, né? Assim como está sendo com o Ângelo, por exemplo. Uma negociação que se arrasta desde janeiro. Ontem a gente trouxe para vocês que o Flamengo bateu o martelo para fazer a proposta, fez a proposta chegou lá na caixa de e-mail do Santos, uma proposta de 13 milhões de euros, 71 milhões de reais por 80%. Agora o conselho gestor do Santos vai se reunir para debater esse assunto, tá? O Santos, que vive uma crise financeira absurda, já baixou a guarda, já aceita vender para o Flamengo, agora vai avaliar. É óbvio que em determinado momento vai fazer jogo duro também, mas é uma negociação que se arrasta desde janeiro. Vamos ver se será com um final feliz para a diretoria do Flamengo. Beleza, galera? Agora partiu o SBT. Vou lá fazer o programa SBT Esporte Rio, que eu faço de segunda a sexta-feira. Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo e fui!